Os irmãos acompanharam as notícias essa semana, lá no México. Tremor de 7 graus. Na contagem havia 305 mortos. Passou alguns dias, houve um outro tremor de 8,1, afetando uma outra localidade do México, e os números não param de subir. Horrível. Horrível. E no fim, lá da notinha, da onde eu estava lendo, diz que hoje, no dia de hoje, eu ouvi isso, eu li esses dados agora, tenho acompanhado, orado. A chance de se encontrar pessoas com vida muito remota. Eu acho que você concorda comigo que isso é triste. É muito triste. Famílias lá perderam filhos. Existe um vídeo muito interessante de uma mulher que estava num lugar e ela sai, na hora que ela sai, desaba. Então, crianças, bebês, jovens, adolescentes, idosos, não estão mais em nosso meio. Não estão mais em nosso meio. Abra sua Bíblia em Isaías 40. Isaías 40, verso 12. Isaías 40, verso 12. Quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu uma medida o pó da terra e pesou os montes com pesos e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, para que ele desse entendimento? E quem lhe mostrou a vereda do juízo? Quem lhe ensinou conhecimento e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para um holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. São por ele reputadas menos do que nada, e como coisa vã. A quem, pois, podeis assemelhar a Deus? Ou que figura podeis comparar a ele? Quanto ao ídolo, o artífice o funde, e os ourívedes o cobre de ouro, e forja cadeias de prata para ele. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não apodrece, procura para si um artífice perfeito para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio não se vos notificou isso mesmo? Ou não tendes entendido desde a fundação da terra? E ele, o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos, é ele o que estende os céus
como cortina, e o desenrola como a tenda para nela habitar. E ele, o que reduz a nada os príncipes, e torna em coisa vã os juízes da terra. Na verdade, mal se tem plantado, mal se tem semeado, e mal se tem arraigado na terra o seu tronco, quando ele sopra sobre eles, e secam-se, e a tempestade os leva como a pragana. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja semelhante, diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede, quem criou estas coisas? Foi aquele que faz sair o exércitos delas segundo o seu número e as chama a todas pelos seus nomes, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma faltará. Porque dizes, ó Jacó, e fala, ó Israel, o meu caminho está escondido ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fadiga. E é inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Quando eu paro para pensar que aquele bebê, um pai trabalhador, muito trabalhador, das mãos calejadas, mãos cheias de ferpa, uma moça que quando o Senhor se revela a ela e diz qual é o plano que Ele tem para ela, Ele diz, bem-aventurada és tu. Numa época onde as mulheres eram objeto de terceira qualidade. Quando eu pego esse casal e eu começo a fazer a leitura do projeto de Deus para aquela casa, que dali veria o Messias anunciado a partir do verso 40 de Isaías incansavelmente, só fala do Messias, maravilhoso. Um menino pobre, um menino sem instrução, um menino que morava nos arredores das grandes cidades, que qualquer pessoa falava, olha, eu acho que esse menino vai ter algumas limitações devido à sua criação, devido ao meio que ele vive, devido à situação do país, porque nós somos escravos de Roma. Quando eu olho para esse menino, que eu não enxergo nada, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Era isso que eles falavam. Quando eu vejo esse menino, ele é exatamente Deus. Exatamente Deus. O mesmo que juntou as estrelas na sua mão e soprou. Se você sair ali agora, se não tiver encoberto, porque está uma previsão de chuva,
Você não vai conseguir contar mais de 100, porque elas estão espalhadas em todo o universo. Aquele que nessa leitura que nós acabamos de fazer, que considera as nações como um vácuo, não tem nada lá, ela não é nada. Aquele que olha para os príncipes desse mundo, vários príncipes. Eu não posso ter outro sentimento no meu coração e falar, olha, é maravilhoso esse Deus, é maravilhoso. Esse é o seu Deus. Esse é o seu Deus. A.W. Tozer, um teólogo muito importante no nosso meio, ele diz que esse é o maior problema da igreja hoje. O maior problema. Não enxerga a grandeza de Deus. Se pega em pouca coisa. Aquele que tranca seu cadeado no cisco, vive para o cisco. Aquele que amarra seu burro no cisco, vive de cisco. Agora aquele que lança seu alicerce sobre a rocha, vive as coisas da rocha. Vive as coisas da rocha. Daniel 11:32 fala que o meu Deus é um Deus forte. Pois você pode ir lá fazer a leitura. Forte. Jesus falou que conhecia Ele, conhecia a própria essência de Deus. Conhecer Jesus é conhecer o amor de Deus. Conhecer Jesus é saber o que Deus deseja. Conhecer Jesus é saber que você vai ser salvo. Conhecer Jesus, desejar andar com Jesus, te dá mais de 6.000 promessas que eu preguei agora os outros dias. Esse é Jesus. Um Deus infinito. Por que é infinito? Porque Ele é inesgotável. Inesgotável. Ele é inesgotável na sua beleza, Ele é inesgotável no seu caráter, não há palavra de dolo, não há palavra mentirosa, não sai engano da boca dEle, só sai verdades. Nas suas obras é inesgotável. Inesgotável. Inesgotável são os ensinamentos que alcança a criança que está ali no ministério infantil com 2 anos de idade e alcança o mais experiente aqui hoje, essa noite, aqui na igreja. Alcança todos. Agora eu vou te fazer uma perguntinha. Quem é o seu Deus? É o cisco? Porque se você tem problemas graves, e se seu Deus for um cisco, esse cisco que vai resolver os seus problemas. Agora, se o seu Deus é o Deus Criador dos céus e da terra, aí você vai ter uma outra história. Ah, mas isso não é nada. Ah, não. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou falar de algumas implicações disso na sua vida. Em primeiro lugar, quando Isaías falou tudo isso aqui, ele está retratando a grandeza de Deus, segundo tudo que ele criou, verso 12. Se você acha que você não tem condições de pagar uma conta, então faz uma estrela. Se você não consegue ouvir o que as pessoas falam e chateia o teu coração porque teu ouvido é polido demais, então faz a lua. Se você acha que você não consegue um emprego melhor, então faz uma criança. Se você está achando que o país está numa dificuldade muito grande, então fala para Lázaro, sai Lázaro e vem para fora. Então Isaías, no verso 12, quem mediu com punho suas águas e tomou a medida dos seus palmos, recolheu a medida ao pó da terra e pesou os montes com pesos e autores, as balanças, ele fez tudo isso.
Ele aqui simplesmente, ele está falando para você e para mim, olha o tamanho do seu Deus. Fizeram uma pergunta para um astrônomo, ele era um ateu. E perguntaram, e ele estava num debate lá encalorado, e o homem estava se saindo bem, aí um menino que estava lá na plateia, e aí esse menino se levanta lá no meio, e o astrônomo arrebentando todo mundo, mandando tudo que ele tinha direito e mais um pouco. Aí o menino pega e abre as perguntas, e os doutores começam a perguntar. Aí o menino levanta e fala, senhor doutor PhD astrônomo, ele fala, olhou, deu um sorriso gostoso assim, de sarcasmo, falou, aí o menino, não, só os doutores e bem entendidos que podem fazer pergunta. Aí o doutorzão lá pegou e falou, deixa o menino falar. O inimigo cometeu o primeiro erro, está com excesso de confiança. Aí o menino perguntou, senhor doutor PhD em astronomia da NASA, do não sei da onde, seu Yuri, não sei daqui umas quantas, o espaço é infinito. Aí o irmão que estava do lado dele, o coleguinha, falou, mas você é um jaca mesmo, hein? Claro que o espaço é infinito, seu tonto. Aí a torcida... Aí o doutorzão começou... Qual que é a pergunta? Eu quero saber se o espaço é infinito. Porque eu ouvi lá na classinha da minha igreja que o espaço, ele não é infinito. Ele tem 92 bilhões de anos-luz. Procede, senhor doutor? Procede. Então, não é infinito. Aí, o astrônomo pegou e se rendeu à sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, não a do menino. E ele disse, infinito é um atributo de Deus, único e exclusivo de Deus. Ele ficou constrangido em enganar a criança. O seu problema é infinito? O seu problema tem 92 bilhões de anos-luz? Foi Deus que criou tudo isso aqui. E o interessante é que ele fala que ele chama cada um, ele conhece e chama cada uma pelo nome dela. E elas são obedientes e não falta nenhuma. Nenhuma. Elas são obedientes. As estrelas são obedientes. Quando Deus chama, elas se apresentam diante de Deus. E ele fala, bom dia, estrelinha, Alexandre. Bom dia. Bom dia, estrelinha Marta. Martinha fala, bom dia. Uma por uma. Nenhuma fica sem ser esquecida. Bom dia, estrelinha Lucas. É assim que Deus faz. Deus criou o universo. Deus criou o universo, sustenta o universo. E Deus criou o universo, sustenta o universo e criou você à imagem e semelhança dele. Então você não precisa temer, irmão. Está temendo por quê? Já sabe de tudo isso. Se a sua vida está refugiada no Senhor, se a sua vida está refugiada no Senhor, pode ficar tranquilinho. Versos 13 e 14. Ele fala da grandeza de Deus a respeito do conhecimento. Ele fala, quem guiou o Espírito do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Com quem que ele tomou conselho? Quem mostrou para ele o caminho do entendimento? Trazendo para nós
Trazendo para nós isso aqui, ó, qual foi a escola de Deus? Qual foi a escola dele? Qual é a universidade de Deus? Quantos diplomas Deus? Eu tenho que ter o meu diploma. É bom, eu tenho um. Está lá guardado. Eu acho que eu tenho 2, eu tenho um do pré. É uns coelhinhos correndo. Está lá. Quando a conta chega na minha casa, ela não me pergunta. Outro dia ligaram lá em casa. O senhor Alexandre Cunha Ramos? Eu falei, eu sou. Falei, então o senhor faz favor de pagar a tua conta. Paguei a conta errado. 140 conto. Paguei errado. Depois a Ivanete falou, é débito em conta. Caí no 171. Eu sou o mais esperto. Eu sou o mais sabido. Paguei a conta. O cara tinha todos os meus dados. Quem foi o professor de Deus? Qual foi a universidade dele? Aonde foi que ele arrumou tanta sabedoria? Ele fez pós-doutorado. Fez nada. Então tá, quem que foi que delegou o poder para Deus? Então essas perguntas aqui, ó, é feita todo dia, toda hora. Todo conhecimento procede de Deus. Se você quer saída para o teu problema, é dele. É dele. É do Senhor. Porque tudo procede de Deus, toda a ciência, toda a informação. E não é de mim para ele. Tem gente que acha que é dele para Deus. Não é assim. É de Deus para mim. Se eu quero, eu falo, Senhor, coitado de mim, eu estou na roça. Nem na roça eu não estou mais. Eu já fui até, a crise me tirou da roça. Eu não estou mais nem na esquina lá, fazendo o negócio porque no cruzamento, porque tem agora fila para vender pirulito no cruzamento. De tanta que está a crise. Tem uma lista de chamada para vender pirulito no cruzamento da 14. Se você for lá, eles não deixam você vender. Já é meu. Aí ele vem e fala. Então Deus, irmãozinho, ele está se revelando. Ele se revelou aí na criação, ele se revelou na palavra, ele se revelou em Jesus e ele também revelou na nossa própria consciência. Deus se revela na criação, Deus fez os céus e a terra, é disso que Isaías está falando aqui. Ele fez os céus e a terra, se você quer acreditar, amém. Se você não quiser acreditar, amém, isso é problema particular pessoal teu. Ele revelou-se na sua palavra, se você crê que a palavra é inspiração divina, totalmente inspiração divina, ou se não é, isso também é problema teu. E ele se revelou em Jesus, se você também quer crer na pessoa de Cristo, que ele é o Deus encarnado, que morreu, ressuscitou e há de vir nos buscar. Você crê? Amém. Se você não crê, amém. E ele revelou na nossa consciência. É o Espírito que te convence, não é pastor que te convence. É o Espírito que te convence. O Espírito Santo que te convence disso tudo. Então, Deus aqui ele está retratando, em primeiro lugar, né, a relação que ele tudo criou. Depois ele vem com a relação do seu conhecimento. Quem que foi que ensinou ele? Ninguém ensinou ele. E em terceiro lugar, que é que nós lemos do 15 ao 18, ele mostra a grandeza desse Deus diante das nações. Vamos lembrar alguns aqui. Egito, Babilônia, Medo-Persa, Império Romano. Isso no Velho Testamento. Novo Testamento, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Japão, Brasil, China. Esses são os impérios. E ele fala que tudo isso, todos esses impérios aqui que somam mais de 7 bilhões no mundo, é vácuo. É nada. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. E é o seu Deus. E é o seu Deus. Então como que vai ficar?
Então, Isaías era um camarada estudado para dedé, irmãos. Isaías era um cara top, ele era da família real, realeza. Ele não era um boco-moco igual eu, não. Que nasci lá no Birajara, em São Paulo, lá no buraco do sapo. Que não teve condições de nada. Não era, não. Isaías teve instrução top. Então ele usa aqui umas palavras eloquentes, umas palavronas bonitas. Eu falo assim, Isaías usou umas palavras eloquentes. Pensa. Agora eu já falo, Isaías mandou bem porque ele era top. Pronto, você já vai entender. Mas ele usa aqui umas palavras com eloquência. E fica claro que Deus é maior que tudo. Maior que tudo. Não que ele não se importe com as nações, com as coisas do universo. Pelo contrário. É que ele é maior. Então a gente está vivendo aqui, nessa época, uma inversãozinha de valores. Uma inversãozinha de valores. A criação é maior que o seu Criador. Os problemas da criação é maior, muito maior do que esse Deus. Interessante. E aí, quando a gente tira os olhos do Criador, quando nós tiramos os nossos olhos do Criador, e nós colocamos os nossos olhos nas coisas da criação, o que ela faz, o que ela fala, de que forma que ela age, a gente começa a temer a criação. Está entendendo? Os meus olhos, os meus sentimentos estão tão focados para os problemas da criação por conta do quê? Por causa do pecado. Foi o pecado que trouxe tudo isso para o homem. A queda. Então meus problemas estão tudo focado nos problemas da criação. Então eu passo a temer a criação. Então quando a gente para enxergar que o nosso Deus, ele é grande, imensamente grande, da forma que Isaías fala, que ele é forte e ele também é poderoso. Versos 22, 25, ele fala dos príncipes. O que ele faz com os príncipes? O que são eles na frente desse Deus? Deus reina e reina soberano, irmãos. Então tudo isso que eu falei para vocês aqui, isso é tudo teologia, sabia disso? Tudo isso que Isaías está falando aí, até o verso 25, é tudo teologia, tudo explanação teológica. É tudo doutrina. Doutrina é aquilo que se ensina. Doutrina é ensinamento. E todo aquele que recebe ensinamento, recebe conhecimento para tratar dos seus problemas. É assim que funciona. Então ele tratou de ensinar o povo, de lembrar o povo quem era Deus, de como era esse Deus, do tamanho desse Deus, para depois ele falar o que essa verdade tem a ver com a nossa vida. O que tem a ver? Então ele deu a teoria, que é doutrina, e agora ele parte para a segunda parte, que é a prática. Então, faz essa pergunta para você. Tudo isso que eu acabei de falar para você, o que tudo isso é verdade na sua vida? Raciocina aí. O povo está querendo tudo de mão beijada. O povo está querendo tudo aí. Resolve aí os meus problemas, Deus. Não. Você vai pensar. Que você é a imagem e semelhança desse Deus e ele te fez inteligente. Deus não está a fim de só mudar teu intelecto, querido. Fazer você uma pessoa mais inteligente, mais descolada.
Ai, eu era tímido, aos testemunhos, eu era tímido, e agora Deus, parece a Emília, tomou uma pílula e tacarelou a falar, Deus me restaurou. Não que isso não seja importante, de repente é o que a pessoa estava pedindo, mas eu era tímido e agora eu não sou mais tímido. Antes eu era infeliz porque eu andava a pé, agora Deus me deu uma bicicleta e agora eu sou feliz porque agora eu tenho uma bicicleta. Eu já peço logo coisas grandes para Deus. Se é para pedir. Ai, Deus mudou meu relacionamento. Meu casamento era um fiasco. E agora Deus transformou meu relacionamento. Agora, antes eu tacava pau de macarrão na cabeça do meu marido. Ele desviava, mandava em mim, eu desviava, pegava na TV, furava a TV, maiava computador no chão. E pastor, você não sabe, aquilo era uma desgraça. Deus mudou meu relacionamento. Pastor, eu estava quebrado. Os negócios corintianos é aquelas cartinhas abençoada que passa debaixo da porta, de cobrança, Casbaía, todos os lugares, passa, elas não pedem licença, elas entram. Eu estava quebrado, eu estava arrebentado, e agora? Agora Deus fez eu um Eike Batista. Deus transformou. Deus não transformou nada disso, Deus primeiro transforma o coração. É isso que Deus transforma. Eis que colocarei um coração novo. Deus não falou que ia restaurar seu casamento. Deus não falou que ia te dar dinheiro. Deus não falou que ia fazer nada disso para você. Deus falou que Ele ia te dar um coração novo. E aí quando Ele coloca esse coração novo na gente, aí sim as coisas começam a mudar. Coração novo. Dai-me um coração. Não é isso que os crentes louvam? Sabe o que Deus falou que ia dar para você? Não foi carro, não. Deus não falou que ia te dar casa. Deus falou que não ia restaurar o teu casamento. Deus não falou nada disso. Deus não falou para mim, falou, Alexandre, no dia que você for pastor, ninguém mais vai te encher o saco. Ninguém mais vai te encher as paciência. Quando você virar pastor, você vai ser rico. Irmão, eu deixei um trabalho de diretor no jornal. Deus não falou nada disso, não. Deus falou isso aqui, ó. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Cadê o cifrão? Quando esse coração assume isso, aí Deus muda. Muda o relacionamento, muda o teu entendimento, muda o teu caráter. Essa história de que pau que nasce torto, morre torto, isso aí serve para o Tchan, lá da Bahia. Para ele serve, para o crente não serve. Depois que isso acontece, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Como que você quer do líder da igreja, que é o cabeça, é o Cristo, sendo que você não ama a tua esposa como que Jesus falou que você tinha que amar? Cristo, o noivo, o esposo. A igreja, a noiva. E você tem que amar. Como que vai dar certo? Por que você quer as coisas do noivo, mas você não trata a noiva? Como que você quer que seu relacionamento dê certo, conjugal, sendo que você não cuida como aquele que você está orando para te abençoar, te abençoe? Uma negligência, irmãos. Venhamos e convenhamos. Não precisa ser muito inteligente para entender disso, não. Então a primeira coisa que Deus desejou do homem é mudar o coração dele. E enquanto esse coração não for mudado, não tem bênção. E ponto. Ponto. 1 mais 1 é quanto, irmãos? 1. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. 1 mais 1 é 1.
Não é 3. Então, quando tudo isso aqui foi escrito para o povo, sabe o que estava acontecendo? Uma coisa interessante, eles estavam reclamando de algumas coisas. E aí, nessas reclamações, eles estavam acusando a Deus. Sabe qual que era a primeira? Indiferença. Que Deus era indiferente. Sabe qual que era a segunda reclamação? Que Deus era injusto. Verso 27 ele fala: porque dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está escondido ao Senhor, Ele não olha para mim. Deus não se importa. Deus não se importou com isso. Eles falavam: será que Deus está despercebido sobre a minha situação? Eu, o mais tchucu-tchucu, lindo, maravilhoso da terra. Falaram que Deus também era injusto. Cuidado que a injustiça uma hora vai trombar no teu peito. Cuidado. Ele estava igual aos discípulos no mar da Galileia. Igualzinho. Não te importa, Senhor? Não te importa, Senhor, que meu carro é 2015 e eu quero uma BMW 320 só para me andar com o bração de fora, de óculos de sol? Não te importas comigo? Senhor, eu só quero que o meu relacionamento seja consertado, seja lindo, maravilhoso. E você com Deus? Não, Senhor, você não entendeu. Eu não quero o Deus. Eu quero a restauração da minha situação financeira. Eles dizem, e o meu juízo passa despercebido por Deus, isso é o 27b da leitura. Eles estavam falando assim, eu vou traduzir para você: eu tenho os meus direitos, você não tem direito a nada. O filho só recebe os seus direitos de herdeiro quando o pai morre, e nesse caso, o nosso Deus, ele não morre. Deus, eu tenho os meus direitos. Você não tem direito a nada, porque você é filho de um Deus eterno, que ele não morre. E o filho só vai receber a herança do pai quando o pai morre. Sim ou não? Mas ele é bom. E ele falou, eu vou te dar. Então, você percebe que o povo tem direito. E no verso 28 ele fala, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor e o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga, e é inescrutável o seu entendimento? Presta atenção, irmãos. Deus, ele não está tão ocupado que os ouvidos dele não estejam dispostos a te ouvir. A questão não é que Deus não está disposto a te ouvir. A questão é, você não quer ouvir Deus. Há uma diferença nesse diálogo. Deus não ouve as minhas orações. Deus não ouve os meus pedidos. Deus não faz. Deus está errado. Mas a questão não é se Deus está te ouvindo. Eu tenho certeza que Deus está te ouvindo. É que você não para de falar, para você ouvir o que Ele tem para te dizer. Então, você vai entrar num redemoinho. Parece que Deus esqueceu de mim. Essa é a aplicação prática de Isaías 40. Se você pegar qualquer autor, lógico, renomado, vai ser exatamente isso que ele vai falar. Os seus problemas não são pequenos demais para Deus. Qualquer tipo de problema é problema. Qualquer um. Desde a calopsita da senhora lá, que eu vira e mexe, eu me recordo. A calopsita, ela foi botar comida para a calopsita foi embora. E ela pediu para Deus para a calopsita voltar. E a calopsita voltou, glória a Deus, esse era o problema dela. Mas eu creio que ela ouviu Deus falando com ela. Você nem resolveu o primeiro problema, você já está colocando, Deus, vou te falar aqui, Deus.
Mas eu tenho 5 minutos só para te expor meus problemas, hein, Deus? Deus quer saber? Não vou nem usar os 5 minutos. O Senhor é onisciente mesmo, eu não preciso nem falar. O Senhor já sabe, em nome de Jesus, amém. E resolva. Então parece que Deus esqueceu de mim. E os meus problemas são pequenos demais. Deus não se cansa. Então todos os seus problemas, irmãos, grandes ou pequenos, estão diante de Deus. Nada foge da providência divina. Nada foge da providência divina. Nada foge da providência divina. Esse Deus rege o universo. Como que está a tua vida? Está com o tanque vazio? Está na reserva? Não tem mais chance para essa situação? Para tudo isso? Todas as vezes que você diz que não, Deus ouve você falando isso. E você sabe o que ele fala? Ele fala um sim. Tem jeito. Todas as vezes que o crente faz a oração do inimigo, que é a murmuração, para toda negativa que tem no coração do crente, existe o sim de Deus. Mas você não quer ouvir. Não quer ouvir. Verso 30, já finalizando, ele fala: não é a juventude que nos dá isso, não é a força da minha capacidade intelectual que faz isso, não é a minha força, não é a minha vontade que faz isso, não é a minha saúde que faz isso, não é o meu desejo de conquista que faz isso. Ele fala que é a força de Deus que faz tudo isso. Olha o que ele fala aí, né? Bem bonitinho para nós. E eu vou orar com você. De Deus para sua vida, viu, irmão? De Deus para sua vida. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Você crê nisso? Eu creio, irmão. Fala assim: poxa, pastor, você foi muito duro hoje. Não, irmão, não foi duro. Não fui duro. É com amor que eu estou te anunciando todas essas coisas. É para o teu crescimento. É para o seu crescimento. Placebo não resolve. Placebo é o remedinho mentiroso. Então, Deus levanta você. Deus levanta você, mas você tem que tomar uma posição. Você tem que tomar uma posição. Quando eu era menino, eu andava como menino, falava como menino, agia como menino, mas agora eu sou grande. O tempo está passando. Há alguns anos atrás eu não tinha nenhum fio de cabelo branco. Nenhum fio. Nem na barba, nada. Aí essa semana minha esposa me elogiou de uma forma maravilhosa. Ela falou: você está cheio de cabelo branco. Inclusive a sua barba. Até quando? Até quando você vai achar que Deus não ouve o que você fala? Até quando você vai achar que Deus, Ele não enxerga? Até quando você acha que nós vamos esconder de Deus qual é o desejo e o verdadeiro intuito do nosso coração para com as coisas? Está na contramão. Você está na contramão. Está nadando contra a maré. Vai cansar. Quando nós nadamos contra a maré, nós nos cansamos. E aí nós somos levados. Não vai dar certo. Coração novo. Coração renovado, coração transformado, coração transbordante no Senhor. Aí as coisas vão mudar.
É o Espírito Santo falando com você. E que falou comigo também. Eu preciso de algumas coisas ser mudadas no meu coração. Eu preciso rever algumas coisas na minha vida. E eu preciso entender que Deus tem que estar em primeiro lugar em tudo. Senão você vai continuar sofrendo. Você vai continuar sofrendo. E o Senhor não deseja que você continue sofrendo. Deus te ama, viu? Ama muito. Mas vamos tomar uma providência.